paz do Senhor a todos, tudo bem? Aonde esse vídeo chegar, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. E lembrando que todas as terças-feiras, nós nesse canal, estamos colocando um vídeo falando um pouco sobre a palavra de Deus. Esse é o canal Momento da Palavra. Bom? Eu quero deixar com vocês hoje um capítulo e versículo 6, capítulo 14, versículo 6 de João. Eu espero que esta palavra seja como semente ao teu coração e que ela venha morrer e dar frutos, né? E venha dar muitos frutos. Tá um pouco frio, por isso hoje eu estou meio embalado aqui em cima, né? Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos, nós estamos vendo um texto que é conhecido. Ele é sempre, na maioria das vezes, pregado. O que está relacionado a este texto é Jesus dizendo o que ele é. Ora, se Jesus diz: eu sou o caminho é artigo de definição. O artigo de definição seria o. Então ele está dizendo que existiam sim outros caminhos na época. E até os seus discípulos sabiam disso. O ecumenismo de várias religiões não é dado nos dias de hoje. Não, naqueles tempos, povos pagãos ou outros povos, né, já existiam e também tinham suas religiões. Esta palavra religião significa religar, aquele que religa a Deus. Ora, Jesus disse: eu sou o caminho. E esta palavra caminho quer dizer passagem, né? Então ele está dizendo: olha, eu posso te religar a Deus. E o porquê que ele disse isso? Aonde está escrito isso? Não é? Em Hebreus, no capítulo 10, diz que pela morte de Jesus, lembrando-se, sempre quando eu falar alguma coisa, acompanhe sempre com uma Bíblia, para não esquecer, tá bom? Sempre bom ter uma Bíblia, independente qual seja, tá? No próximo vídeo eu vou gravar com uma Bíblia católica. Vocês vão ver que não há diferença nenhuma. Está dizendo assim: Cristo nos abriu o caminho na cruz. Como? Através do seu sangue, Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício vivo por nós. Na cruz do Calvário, ele é posto entre os céus e a terra. E aí, com uma mão, ele liga a Deus aos homens. E ele diz assim: o mistério da reconciliação que foi dado por Cristo está em nós. Então ele está dizendo, está religando. É exemplo, dois fios que precisam ser emendados para que a energia passe, para que ambos sejam uma única energia, um só. É assim que Deus está nos religando, para que sejamos junto com Ele uma única. E qual foi o caminho para isso? Jesus Cristo. Ele está dizendo: olha, eu sou o caminho. Então outras religiões do mundo já existiam dizendo: nós podemos te religar a Deus. Aí Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade. Ora, então Jesus está dizendo: existiam outras verdades no mundo. Ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou também a vida. Olha, embora o mundo, eu explicando agora sobre a respeito do caminho, explica um pouco sobre a verdade. O mundo relativou tudo. A era moderna, né,
tudo foi relativizado. Então, o que é verdade para mim não pode ser verdade para você. Quando na verdade, a verdade é algo absoluto, né? Jesus Cristo está provando que a verdade é algo absoluto. Então ele está dizendo assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade de Deus, ela não é apenas uma verdade espiritual, ela também é emocional, moral. Quando nós lemos o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico e do Êxodo, tem muitas leis ali formadas para que o homem se religue a Deus. Mas também tem comunhão com o irmão do lado, porque Deus sempre preservou isso, a comunhão, a unidade entre irmãos. Embora ele quis separar um povo, mas ele queria separar um povo como Israel para que ele fosse um protótipo fiel daquele povo que nós deveríamos seguir e adorar o verdadeiro Deus. Só que Israel descambaleou várias vezes no caminho, caiu por diversas vezes. Aí a verdade de Deus foi posta em tábuas. Só que agora ele quer que essas verdades sejam postas nas tábuas do nosso coração. Então, olha o que está dizendo. Um certo jovem chegou até Jesus e disse: Mestre, o que farei para ter a vida eterna? Jesus Cristo disse: sabe as leis? Ele disse: sei. Jesus Cristo disse: faze-a por ela e viverás. Então, viver, Jesus está dizendo a verdade, porque as leis de Deus, vejam, as leis de Deus, se você pegar os 10 mandamentos, o famoso decálogo de Deus, que são 10 palavras, deca e logos, né, são 10 palavras de Deus, apenas 4 mais ou menos, se eu não estiver errado, é relacionado a Deus, que era amar Ele acima de todas as coisas, não adorar outros deuses a não ser Ele, não fazer imagens de esculturas. E outro relacionamento, eu esqueço aqui, mas a restante que você pegar, ela vai estar dizendo da comunhão com o seu irmão. Por exemplo, não matarás. Você não está matando Deus, você está matando o seu irmão semelhante a você. Quando você rouba, você não rouba a Deus, logicamente, mas isso é espiritualizando, que você pode roubar a Deus, mas você pode roubar o seu irmão. Roubar é quando você rouba com força, com violência. Não é o furto é outra coisa, que é geralmente o que os políticos fazem com muitos de nós. Então está dizendo assim, eu sou a verdade. E está dizendo assim, não cobices a mulher do teu próximo, mas nem o bem, nem o empregado, nem o gado, nada do que o teu próximo tem, não cobices. Não é só a mulher, porque tem muita gente que fica só na mulher e esquece das outras partes que está escrito nesse mandamento. Então não deixe de ser cobiçoso. Tudo isso que você faz, você vive bem, porque essa é uma verdade. Não adianta as pessoas dizerem, não, mas existem várias verdades. Ah, meu amado, a verdade está na palavra de Deus. Mas queira você ou não seguir, vamos dizer, uma escolha sua, porque nem o próprio Deus te força a isso. Então ele está dizendo, olha, eu sou o caminho, porque muitos estão dizendo que é o caminho que leva a Deus. Jesus Cristo disse, não, só há um caminho que leva a Deus. Abra sua Bíblia comigo, olha só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o verso é de número 12, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não existe debaixo do céu quem possa salvar. Dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Então é o caminho que levará a Deus. A verdade é Cristo. Ele mostrou na prática que ele, sendo homem, amou ao seu próximo
ele cuidou do seu próximo, ele alimentou o seu próximo, para que mostrando que fazendo um bem ao próximo, nós temos também uma religação com Deus. Amém? Ele termina dizendo assim: eu também não sou apenas o caminho e a verdade, eu sou também a vida. Ora, abra sua Bíblia, sempre com uma nas mãos, ou o smartphone, ou o telefone, no capítulo 1 e o verso 4 de João. Volte algumas páginas no Evangelho. E está escrito assim: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ora, os homens querem viver, mas estão procurando vida em outros caminhos. Abra comigo, se eu não estiver errado, em Eclesiastes, capítulo de número 2. Olha só quais são os caminhos que Salomão quis andar. Os prazeres da riqueza não dão felicidade. Olha só: disse-lhes em meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Aí, ó, do riso disse: está doido, e da alegria quis me serve esta. Busquei no meu coração como me daria ao vinho. Ele começa a procurar vida em bebidas, prazer, regando, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, quer dizer, ficar bêbado, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número de dias de vida. Aí ele olha e diz assim: fiz para mim obras. Ele começou a conquistar, fazer coisas. Ele diz: e edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardins, plantei neles árvores de toda a espécie, fruto, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Adquiri servos, quer dizer, empregados, servas, e tive servos nascidos na minha casa, e tive grande possessão de vacas, e teve riquezas. E tudo isso ele diz assim: amontoei também para mim muita prata, no verso 8, ouro, joias, de reis das províncias. Promovi cantores, provi-me de cantores e de cantoras. Tudo que o homem quer, gostar da vida, ele faz. Só que no final ele está dizendo: tudo isso é vaidade, vai passar. E o que Cristo está dizendo e apresentando aqui para você é uma vida eterna, é uma vida com Deus. Porque muitas são a conquista desse tempo terrestre, mas aonde o final de tudo isso? Onde está a nossa alma? Eu encerro aqui para passar com vocês. Há um famosíssimo, mas já faleceu, filósofo, Bertrand Russell. Ele é ganhador do Prêmio Nobel. Ele escreveu um livro chamado Por que Não Sou Cristão? E ele fala por diversas vezes, através de filosofia, matemática e algumas ciências mais que ele era formado, que Deus não existia. Só que no finalzinho da sua vida, e essa carta foi demorada 20 anos para ser postada, esta passagem que ele diz, essa escritura que ele diz assim, ó: antes de morrer, ele escreveu, ele deixou assim escrito: chegou a hora de rever a minha vida. Contudo, me pergunto se ela servirá a algum propósito útil ou se foi totalmente futilidade. Nenhuma resposta é possível para quem não conhece o futuro.
Ora, um homem que não acreditava na eternidade, e até alguns filósofos gregos, né, e alguns, se você ler pela Bíblia, até alguns irmãos corintianos, né, e atenienses, também não acreditavam na vida após a morte. Não é uma dúvida do tempo de hoje. Mas quando chega o final, eles perguntam: para onde eu vou? E eu deixo aqui e encerro a minha palavra para o teu coração. Jesus é o único caminho que vai te levar a Deus. Não existe homem debaixo da terra, só Ele no céu para nos fazer isso, nos salvar. Deixa essa palavra para o teu coração. Aqueles que assim querem entregar a sua vida a Jesus, faça comigo essa oração. Pai, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus muitos pecados, sara minha alma e apaga os meus pecados e joga no mar do esquecimento. Escreva meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar e morar com o Senhor, assim quando o Senhor vier. Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua luz, te proteja e te dê a paz e te prospere em todos os seus caminhos. Amado, a paz do Senhor, quem quiser compartilhar, fique à vontade.